estudantes do 9º ano, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é a professora Elida Paixão e hoje é a nossa 12ª aula de práticas de leitura e produção textual, ou leitura, como as escolas integrais chamam nessa disciplina. Vocês lembram que na nossa aula anterior eu fiz a indicação literária, do livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. Estão lendo? Lembre-se que é um livro bem extenso, ele tem mais de 400 páginas, então eu espero que vocês estejam já na metade aí, e gostando da leitura, que é uma leitura interessante, que tem a narradora diferenciada, Quem narra é a morte, lembram lá que é uma narradora diferente de até então do que vocês têm lido. Então observe aqui a imagem, aí é a capa do livro, Ele foi lançado em 2005, só para relembrar. E aí a gente tem, a imagem da morte, essa aí é a capa mesmo, o original dele. Aqui, essa outra imagem, nós temos assim, implicitamente, a contextualização histórica, quando o sol aí está com esse símbolo do nazismo. Vocês sabem que a pequena Liesel, que é a protagonista dessa história, ela vive no período de guerra, da Alemanha nazista, da Segunda Guerra Mundial, da perseguição aos judeus, não é isso? A outra imagem é uma frase, lá do livro, para vocês verem um pouquinho. Sempre durante a narrativa, vocês devem observar que tem alguns comentários, da narradora. Então, é uma frase da narradora, que é a morte, em que ela diz assim, ó: está aí uma coisa que nunca saberei e nem compreenderei do que os humanos são capazes. Quando ela vai falando, de alguns atos cruéis desse período de guerra. Esse aqui é o autor, esse é o Marcos Zusak, que eu mostrei na aula anterior. E aí a gente tem o título do livro, La Ladrona de Livros, no original, mesmo. E lá no bloco de estudo de vocês, tem uma proposta para vocês pesquisarem a biografia desse escritor, tá? Então pesquisem, é uma das atividades propostas. Aqui, a próxima imagem, nós temos a imagem do filme, Aí é o filme, A Menina que Roubava Livros. Vocês têm que assistir o filme, Podem assistir o filme, mas é claro que leiam primeiro o livro para vocês fazerem essa associação, certo? Aqui a outra imagem que a gente tem, são dos pais adotivos de Liesel, da menina, que adotaram ela. A outra imagem que vocês veem também é do filme, é ela lendo, lá para o judeu, que o pai adotivo dela esconde ele no porão da casa. E aí, hoje, nós vamos ver um pouquinho, um texto crítico sobre esse filme, tá? Comentando um pouquinho sobre ele. Vejam aqui a ficha técnica, O filme ele tem duração de 131 minutos. A direção é do Brian Percival. O título original é The Book Thief, que é a ladra de livros. O gênero é ação. O ano de publicação desse filme foi 2013, de lançamento do filme. O país de origem é os Estados Unidos, na Alemanha. A indicação do público é 10 anos. Então, vocês podem assistir, que está bem no nível, na idade de vocês. Então, a gente tem um textinho comentando, é um texto comentando sobre esse filme. Então, vamos ver aí? Diz o seguinte: inspirado no livro homônimo de Marcos Zusak, A Menina que Roubava Livros, é o tipo de drama infantil arquitetado para provocar lágrimas. Relata os feitos quase heróicos, quase poéticos, de uma menina que sobrevive aos escombros de uma Alemanha nazista em guerra com a Europa. Com foco na tragédia familiar vivida pela garota Liesel, que é interpretada pela atriz Sophie Nélisse, órfã de uma família comunista sobre o Terceiro Reich, Percival, que é o diretor do filme, propõe um resgate da memória histórica da classe média baixa alemã e suas dificuldades. Analfabeta, mas amante dos livros, Liesel
aprende a ler com a ajuda do pai adotivo, ao mesmo tempo em que passa a entender as perigosas nuances do regime nazista castrador, responsável pela lavagem cerebral realizada tanto pela propaganda institucionalizada quanto pelo aliciamento comunitário direto, realizado em pequenos comícios celebrados com a ritual queima de livros proibidos, prática que assombra a garota. Então aí a gente tem a imagem, né, a imagem do filme em que, como lá diz no texto, né, tanto no livro como no filme, isso é bem claro. Vocês sabem que os alemães, eles proibiam a leitura de determinados livros esses que eles acham que era de origem judia, né, então eles faziam aquele fogaréu e queimava. E um dia a Lisa estava andando na rua e viu essa cena. E ela chorou muito, o pai adotivo dela está aí consolando, né? E teve que levar ela para casa. Nesse dia que ela viu essa queima, né, desses livros, ela pegou um livro ainda pegando fogo, pegou ele, apagou, levou para casa e guardou. Então a Lisa, a gente percebe que ela é amante da leitura, né? Ela fica assustada com essa prática. Continuando. A difícil relação de Lisa com os novos pais, especialmente com a mãe, melhora com a chegada de Max, um jovem judeu com saúde debilitada, a quem a família decide ajudar, escondendo-o no porão. A menina passa a cuidar do novo morador, lendo histórias de obras retiradas sem permissão da biblioteca do prefeito, a qual tem acesso devido à amizade com a primeira-dama. Então, aquela imagem que nós vimos lá atrás, né, dela lá com o judeu, é porque ele era doente, né, a família adotiva dela ajudou, deixou ele lá no porão, e a Lisa o ajudava, né, contava histórias, e começou a surgir uma amizade entre os dois. Durante a leitura do livro e também quando vocês assistirem ao filme, vocês vão ver a relação de amizade deles, né? A Lisa vai começar a entender essa perseguição, né, que teve aos judeus e tem reflexões assim maravilhosas sobre essa época, certo? Então aqui no quadro a gente tem algumas questões para vocês pensarem depois que vocês lerem o livro e terem assistido esse filme, tá? Então tem umas perguntas para a gente refletir sobre essa narrativa. Vejam só, como era viver na Alemanha nazista em meio a uma guerra brutal? Como era ser judeu naquele contexto? Qual foi a importância da leitura para a personagem Liesl, que é a protagonista, né? Como é viver em um país onde não se tem liberdade de escolha? O que você achou de ler uma história contada pela Dona Morte? Faça uma resenha do livro, expondo sua visão sobre as reflexões apresentadas neste enunciado. Então, vocês vão pensar nessas questões que eu coloquei aqui, né, que está lá no bloco de estudo de vocês, para montar um texto, uma resenha. O que é a resenha? Vocês já leram em outros blocos a resenha, estudaram sobre a resenha. A resenha é um texto que você resume um pouquinho da história, conta, mas ao mesmo tempo você opina sobre essa história. Então, ao mesmo tempo que vocês vão resumir, contar como que acontece, né? Como é que a Liesl foi adotada, por que ela foi adotada, como é que ela conheceu lá o Max, né, o judeu, como é que foi a relação de amizade entre eles. Vocês vão contar aí como isso acontece, mas dando opinião. Qual é a sua opinião sobre o fato, né, da Dona Morte narrar essa história, sobre essa questão da perseguição aos judeus, da Alemanha nazista? Então, pensem nessas questões e elaborem essa resenha, certo? Então, eu espero que vocês façam as atividades propostas. Essa última aí é uma atividade que vocês vão produzir esse texto. Lembrem que lá no início eu mostrei a foto também do autor e que vocês vão ter que fazer uma pesquisa, né, sobre a vida desse autor. E, além disso, lá no bloco de estudo tem algumas questões também sobre esse livro. Quando vocês pegarem lá o bloco de estudo, vão ter várias questões sobre o livro, abordando a temática, né? E aí vocês vão ter que responder. Além disso, lá no bloco de estudo de vocês,
tem também algumas figuras de linguagem com algumas frases relacionadas à narração dessa obra, certo? E aí, à medida que vocês forem lendo, vocês vão associando. Não esqueçam de lembrar da contextualização histórica, né, desse livro. Vamos voltar bem aqui a imagem. Olha aqui essa imagem. Essa imagem representa bem toda a contextualização que esse livro aborda, né? Vocês têm aí a imagem de quem? Da Morte, né, dando a mão para a Lisa. Por quê? Porque durante toda a narrativa, a Morte vai comentar o comportamento da protagonista, né? O comportamento de Lisa durante as ações que ela vai vivenciando na narrativa. A Morte vai narrar, bem no inicinho da história, ela narra que Lisa perdeu o seu irmão, como que ela perdeu os pais, por que esse casal teve que adotá-la, né? E aí percebam ó, que a Morte está dando a mão para ela está segurando um livro. Nesse quadro já fica bem claro essa questão da Lisa ser amante, né, do livro, ela é amante de ler, do ato de ler. E um detalhe bem interessante, que Lisa já tinha 9 anos quando ela chegou lá na casa, né, para ser adotada. E aí o que acontece? Ela não sabia ler, ela era analfabeta. E o pai adotivo ficou encabulado com isso. E ele começa, né, agora percebam bem, ela é analfabeta, ela começa a acompanhar a mãe adotiva, que lavava roupa para uma senhora, que tinha uma biblioteca enorme. E aí ela começa a ficar apaixonada, né, por essa biblioteca. E aí ela começa, por que o título é, né, A Menina que Roubava Livros? Ela começa a pegar, digamos assim, emprestados esses livros, porque ela tinha vontade de ler. Então vamos dizer que era um roubo inocente, né? Ela roubava porque ela queria ler, ela queria saber daquela história. E o interessante, quando vocês lerem um livro, que vocês vão perceber que o que mais chamava a atenção de Liesel, né, na biblioteca, lá nos livros, eram as capas dos livros. Até naquela cena lá que a gente vê que ela chora, né? Abraça o pai lá. Ela pegou um livro que estava pegando fogo justamente porque a capa, né, chamou a atenção dela. Então, todo esse amor que ela tem para a leitura é muito comovente, é muito interessante na narrativa, né? Então, a dica é essa: leiam primeiro o livro. Eu contei um pouquinho mais sobre a história, né, para fazer com que vocês leiam. E assistam o filme para vocês fazerem essa associação, certo? Depois vocês respondem essa pergunta, façam a pesquisa do autor e tem outras perguntas lá de interpretação do livro também no bloco de estudo de vocês, certo? Então, um abraço, boa leitura, bons estudos e fiquem com essa frase final, né, que é lá do livro também, que diz o seguinte: às vezes as pessoas são tão bonitas, mas pela aparência física, não pela aparência física, nem pelo que dizem, só pelo que são, certo? Um abraço e até a próxima.